Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal, onde nós temos a oportunidade de cada dia deixar-nos iluminar pela palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, nesse dia 17 de outubro de 2022, nós celebramos hoje a memória de Santo Inácio de Antioquia. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz: Tolo, ainda nessa noite tua vida lhe será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então, nesse dia 17 de outubro, celebramos então, como dizia e repito, a memória de Santo Inácio de Antioquia. Ele então que sucedeu o apóstolo Pedro e que também foi ali perseguido e condenado à morte. E qual o tipo de morte que está reservado para Santo Inácio de Antioquia? Ora, a entrega às feras, lá em Roma. E aí então, percorrendo esse trajeto de Antioquia até Roma, ele aproveita esse intervalo para quê? Para reclamar, murmurar? Não. Ele aproveita esse tempo para poder escrever 7 cartas, que são um verdadeiro tesouro, uma herança deixada por este apóstolo de Cristo também, por assim dizer, que derramou seu sangue, que viveu, sofreu um martírio, mas que não negou Jesus Cristo de forma alguma. E assim esses escritos nos enriquecem e nos ajudam também a poder então tomar consciência de que a vida de cristão não é fácil. Em todos os tempos seremos perseguidos e nos dias de hoje também não é diferente. Mas somos também convidados pelo testemunho de Santo Inácio de Antioquia a podermos então depositar em Cristo o nosso maior tesouro que todo ser humano pode ter. E assim nós podemos mergulhar naquilo que as leituras de hoje trazem para nós. Mas primeiro, antes do Evangelho, gostaria então de refletir sobre a primeira leitura de hoje, extraída então da carta de Paulo aos Efésios, né? A comunidade de Éfeso está passando então por situações também de dificuldade e Paulo convida a fazer uma releitura da vida. Começando, né, ele faz a leitura da vida dele e os demais, os interlocutores, são convidados a fazer também essa reflexão. E Paulo então escreve. Ele diz então que quando ele era da carne, ele agia segundo a carne, ou seja, ele pensava estar sendo fiel a Deus, mas na verdade caminhava por caminhos contrários. Ou seja, seguia os valores que o mundo ali então lhe implementava. Mas na estrada de Damasco, tudo isso muda na vida de Paulo. E nós também somos chamados, meus queridos amados irmãos, a percorrer esse mesmo caminho, para que também na estrada de Damasco, na vida de cada um de nós, possamos encontrar com Cristo. Ou até mesmo fazer memória do dia em que nós já encontramos com Ele. Como eram as nossas atitudes, o nosso jeito de pensar, a nossa forma de ser, de dizer, então tudo isso é profundo para nós,
para que nós possamos então reorientar a nossa vida e possamos então deixar-nos permitir iluminar por Cristo, Ele que é a luz do mundo. Para que assim então possamos, como o salmista de hoje também nos convida, a depositar então a nossa confiança em Deus, porque a nossa vida pertence a Ele. Nós fomos criados por Ele e a nossa vida pertence, portanto, a Ele. É claro que Ele nos entrega, nos dá a liberdade para usufruir dessa liberdade, mas para o nosso próprio bem. Ele nos dá essa liberdade para que nós possamos, então, se beneficiar dela da forma correta, da maneira correta de agir. E para que isso, então, aconteça na nossa vida e nos tempos a qual nós estamos vivenciando, precisamos, então, dar sentido à nossa existência, percebendo, como o próprio Evangelho nos diz, que o verdadeiro tesouro que nós temos não está nos bens materiais, não está no acúmulo de coisas, de pessoas, mas sim naquilo que nós então vivemos enquanto o amor a qual então Cristo deixou para que nós pudéssemos de fato vivenciar, experienciar e levar outras pessoas também a se encontrar com esse amor que dá sentido à existência de todo ser humano. E aí então no Evangelho, Jesus ele é interpelado por um rapaz que pede então que Jesus faça justiça contra o irmão dele, que estão brigando por herança. Olha só, parece que está falando dos dias de hoje, uma situação totalmente atual em nossos tempos. Quantas pessoas que nós conhecemos que os pais então vêm ao óbito, são chamados à presença de Deus, e as pessoas nem esperam, né? Ali não dão tempo para poder absorver, assimilar a partida dos seus pais e já estão ali preocupados com a questão dos bens materiais. Quem vai ficar com isso, com aquilo outro? Não é assim que nós então temos visto por aí? E tudo isso serve para que nós possamos ali redirecionar a nossa vida. E é por isso que Jesus continua então a dizer: olha, mas quem me encarregou de ser juiz dessas causas? E aí então ele vai dizer: olha, tomai cuidado, porque a vida do ser humano não consiste no acúmulo de bens. E aí então ele vai trazer para nós essa parábola a qual nós acabamos de ouvir no Evangelho. Vai falar então do homem rico que tem aí uma grande plantação, bens com fartura. E ali então ele está pensando: olha, o que eu vou fazer para poder então guardar esse trigo que eu tenho? Eu não tenho espaço. Ou seja, o acúmulo está tão grande que ele não tem nem mesmo onde guardar. E ao invés de partilhar com os irmãos, com aqueles que não têm nada, pelo contrário, o que ele resolve fazer? Ora, derrubar os seus celeiros e construir celeiros maiores ainda, para que ele possa então guardar não somente o trigo, mas também todos os seus bens materiais. E aí então Jesus continua dizendo: olha, tolo, a tua vida, então, vai ser lhe tirada hoje mesmo. E quem vai ficar com todos esses bens a qual então você ralou, trabalhou, se esforçou, noite e dia fazendo hora extra? Vai ficar para quem isso aí? Ora, fica, né, no caso, se a pessoa tem herdeiros, fica para os herdeiros que vão brigar entre eles por causa desses bens. E Jesus diz: olha, é, tudo isso que nós temos, né, nesse mundo não se compara com os tesouros a qual então Deus tem reservado para cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, a nossa vida não deve estar presa às coisas materiais. Nada pode nos atrelar a esse mundo, porque a vida é breve. A pandemia nos mostrou isso. Quantas pessoas que nós então conhecíamos e achávamos que estariam conosco um bom tempo, mas veio ali a questão, né, do vírus do Covid e ceifou a vida de muitos irmãos, até mesmo aqueles que nós jamais imaginávamos que iriam ser chamados à presença de Deus tão rápido. Mas acontece. Então nós não podemos perder tempo com coisas que não nos edificam, que não nos preenchem, nos completam, mas vamos nos empenhar, nos esforçar de poder então gastar a nossa vida e depositar a nossa confiança naquelas coisas que realmente, né, nos preenche
E tudo isso, de fato, nós vamos conseguir quando nós vivemos e colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus deixou como legado para cada um de nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, que por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, nós possamos então, também nós, fazermos a nossa experiência com esse Deus a qual nós encontramos um dia, assim como Paulo na primeira leitura também, porque a nossa vida pertence a Deus, é a Ele que pertence. E é claro que Deus nos dá liberdade para usufruirmos, mas da maneira correta, e que nós possamos utilizar dessa liberdade para crescer, não acumulando coisas materiais, mas crescer em humanidade, sendo o sinal de Deus para os irmãos e sendo luz para o mundo. É isso que nós precisamos de fato nos empenhar, para que assim então a nossa vida seja preenchida com o verdadeiro tesouro a qual Deus derrama para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha em nosso canal. E eu peço a você que continue a evangelizar também, divulgando, compartilhando esse vídeo com os seus contatos, seus grupos. E vamos fazer com que outras pessoas também encontrem o verdadeiro tesouro da sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Espero por você e até lá.